No capítulo anterior de Jujutsu Kaisen módulo, Yuji derrota Mahito facilmente, farma a aura e prepara para erradicar todos os espíritos amaldiçoados do Japão. E eu confesso que eu estava bem ansioso para o próximo capítulo, porém, após ler ele, eu tive uma sensação que talvez seja familiar para qualquer fã de Jujutsu Kaisen. Você se lembra qual é o capítulo 236 do clássico? Eu mesmo tatuei esse número porque foi o capítulo mais impactante que eu já li na minha vida. E eu já li muitos mangás, mas esse mexeu comigo de uma forma que eu não gostaria, porque é o capítulo da morte de Satoru Gojo. E agora, esse mesmo sentimento do capítulo 236 volta à tona, a começar a fervilhar por dentro de mim, porque depois de ler o capítulo 23 eu fiquei completamente estupefato. Não de uma maneira tão marcante, não por uma morte tão brutal quanto a de Satoru Gojo, mas aquele gostinho agridoce veio forte e vocês vão entender por que disso acontecer. Segue comigo aqui. Fala galera, eu vou Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Acho que vocês vão começar bem o vídeo, vão terminar mais ou menos, tá bom? Porque assim, Jujutsu Kaisen módulo 23 acelera as coisas. Qual o maior problema do Jujutsu clássico? Não é o final. O final é legal, concordam comigo, né? O final ele é bom. O problema é como a gente chegou lá. Tivemos o final da luta do Sukuna e um anúncio. 3 capítulos pro fim da série. Você fala, pô, mas como assim? Mas e o tanto de coisa que tem pra resolver? E Hokkaido, e Kenjaku, e o que aconteceu? O Gojo vai voltar? Não tem nada disso? Já vai acabar? Então o final ele é legal. O problema foi como a gente chegou lá. Jujutsu Kaisen módulo, infelizmente, parece que está indo para o mesmo caminho. Porque depois desse, somente 2 capítulos. E esse capítulo vem para cimentar o velho sentimento que todo fã de Jujutsu Kaisen vai levar pro resto da vida. Eu amo e odeio a série, não é assim que a gente pode descrever bem? Mas segue comigo porque ainda assim é um capítulo muito bom, muito interessante, com diversas explicações muito curiosas que inclusive se conectam com o clássico. Mas bem, ainda acho que o módulo está preparando o terreno para uma terceira parte no futuro. E falando em futuro, que tal você começar a fazer a sua diferença agora, inclusive no seu bolso, porque a Alura está deixando você se matricular com até R$2.000 off antes das mudanças de preço. Então, ó, aproveita, se liga nesse recadinho aí, porque é por tempo limitado. Galera, imagina uma escola de tecnologia que não só te ensina, mas que faz uma ponte certeira para você já começar a trabalhar. Pois é, deixa eu mostrar para vocês aqui a Talent Lab, área exclusiva da Alura, que conecta aprendizado e mercado por meio de vagas, mentorias, eventos e network, tudo com suporte para carreiras no Brasil e no exterior. A Talent Lab da Alura é um portal exclusivo com oportunidades de empresas parceiras que passaram pela curadoria do time da Alura. Você tem contato direto com recrutadores. O melhor de tudo é que, optando pelo plano Ultra Lab, você tem acesso a todos os benefícios da Alura que são exclusivos. Acesso a todos os cursos, certificado, mentoria, imersão e, claro, a Talent Lab. Então quer dar o primeiro passo na sua carreira? Clica no link fixado aqui no primeiro comentário da descrição que já tem um super desconto te esperando, exclusivo para você. Pronto, recado dado, vamos lá falar tudo agora sobre o gosto agridoce de Jujutsu Kaisen módulo 3. Então vamos lá, meus amigos feiticeiros de longa jornada. Começamos com a busca de Maru e Itadori almejando a paz mundial, mas os dois ainda estão debatendo suas opções, que eram eliminar a energia amaldiçoada do povo japonês ou transformar todos os japoneses em feiticeiros. Apesar das desvantagens de perder um recurso potencialmente renovável para o futuro eliminando a energia amaldiçoada, o Yuji escolhe a opção 1. No entanto, o Yuji salienta que remover a energia amaldiçoada de todos os japoneses não vai impedir o surgimento de mais espíritos amaldiçoados. Yuji esclarece algo que os fãs de Jujutsu Kaisen inicialmente podem ter considerado até uma falha no enredo desde o capítulo 1 de módulo, que foi quando a Yuka, ela diz que os espíritos amaldiçoados só existem no Japão. E essa possível falha do enredo era porque nós sabemos que espíritos nascem fora do Japão, né? O próprio Yuta foi treinar fora do país, tínhamos o Miguel na África. Porém, o Yuji nos explica o porquê dessa visão atual, principalmente nessa nova geração. A verdade é que a narrativa oficial é que há 68 anos, desde o incidente de Shibuya, os espíritos malignos se tornaram de conhecimento público. E Tóquio é a fonte desses misteriosos espíritos amaldiçoados. Pelo menos é o que é contado. Tudo isso foi feito numa tentativa de diminuir o medo que as pessoas teriam de gerar mais espíritos fora de Tóquio. Ou seja,
o Japão se tornou um bode expiatório. O Yuji explica que apagar a energia amaldiçoada de todas as pessoas ainda é impossível, porque todo ser humano, mesmo aqueles que estão no exterior, sempre nascem com um pouco de energia amaldiçoada, coisa que nós já sabíamos. E isso ainda pode ser o suficiente para criar espíritos amaldiçoados no exterior, mas não no mesmo volume que no Japão. E mesmo assim, ainda pode surgir sim um espírito amaldiçoado poderoso por conta de um grande acúmulo que pode acontecer. Como já se passaram 68 anos desde a existência dos espíritos amaldiçoados se tornando pública, a energia amaldiçoada daqueles vindos do exterior começou a transbordar diretamente para Tóquio, ou seja, acabou direcionando por conta das crenças. Então, eliminar a energia amaldiçoada apenas dos japoneses não é o suficiente para resolver o problema. No entanto, como Yuji e Maru estão na passagem das almas da Terra, então mesmo aqueles que estão no exterior não são uma exceção. Mesmo assim, se eles alterassem as almas dos japoneses e rumerianos para eliminar essa energia amaldiçoada, eles ainda continuariam emitindo um pouco. Mas a essa altura o corpo não seria capaz de lidar com isso, porque com suas almas alteradas, seus corpos não teriam os meios para conter ou resistir à energia amaldiçoada, ou seja, ia dar muito ruim. A exceção são aqueles que já nascem sem energia amaldiçoada nenhuma e que podem adquirir um corpo sobre-humano ao oferecerem sua técnica através de uma restrição celestial. Como Maki e Toji Zenin, que lembrem, ainda nasceram com energia amaldiçoada, mas tiveram que fazer um sacrifício para a restrição celestial completa. Então o Maru se preocupa com o futuro sem feiticeiros, já que ainda haverá espíritos amaldiçoados poderosos surgindo, mas o Yuji diz que ele mesmo vai lidar com esses espíritos excepcionais, porque ele vai estar vivo pelos próximos séculos. Isso lhe dará tempo para elaborar contramedida para a próxima geração de feiticeiro. E vamos lá, galera. Primeiro de tudo, por que o Japão é a fonte de tantos espíritos amaldiçoados? Eu ainda acho que a gente pode ter uma explicação sobre isso. Já falei para vocês aqui sobre a ligação de Hokkaido, o povo Ainu, agora o Akutami escolhendo o nome Itadori Maru, que é o nome de uma espada lendária desse povo Ainu, que é uma tribo indígena real, que existe mesmo lá no Japão. Recomendo vocês assistirem inclusive em Golden Kamuy, que é muito legal e retrata muito bem mais desse povo. Mas em Jujutsu Kaisen clássico a gente teve diversas passagens sobre a escola de Hokkaido sendo importante, tendo barreiras próprias fora da barreira do Tengen, o que por si só é insano pra caramba, e ao que parece contendo alguma coisa, porque nas lendas desse povo Ainu, eles trancam um deus abaixo do solo deles. Talvez um deus mau. Eu gosto de pensar que pode ser um Karian antigo, e essa é a fonte da energia amaldiçoada do povo japonês ser maior do que em outros pontos. Então assim, tomara que tenhamos uma explicação pelo menos sobre isso. Eu gosto dessa lore de Hokkaido porque o Yuji tem ligação direta com eles, né? Itadori, que é o nome da espada, agora Itadori Maru, então faz sentido pra caramba, né? Agora a gente tem a primeira grande confirmação desse capítulo, que é muito legal, de que apenas pessoas com uma restrição celestial podem alcançar o verdadeiro zero absoluto de energia amaldiçoada. Isso aqui está respondendo uma pergunta muito popular, que era: por que feiticeiros normais não fazem um voto vinculativo para abrir mão da sua energia amaldiçoada? Acabaria com os problemas, não é verdade? E agora a gente tem a resposta, porque obviamente você só pode descer ao nível de uma pessoa normal se fizer um tipo de voto dessa forma. Então Gojo fez voto vinculativo para perder sua energia amaldiçoada. Ele ainda vai estar emanando energia de alguma forma, mesmo que no mínimo, como uma pessoa comum. Então, no melhor dos casos, um feiticeiro que fizesse isso seria incompleto. Seria uma Maki pré-despertar. Lembram disso? Que a Maki ela tinha uma baixa energia amaldiçoada antes de despertar completamente a sua restrição celestial? O que é interessante e também confuso, porque até hoje a gente não sabe muito bem como funciona a restrição celestial. A gente teoriza, a gente faz conjectura, mas não tem uma explicação real de aonde entra isso. O que é um voto vinculativo? Por que isso se conecta tão forte ao clã Zenin, né? Eu gosto de pensar, tá bom, que pode estar relacionado à derrota de Mahoraga, que até agora a gente não viu ninguém conseguir fazer isso, né? Do clã Zenin mesmo, de usuário de 10 sombras não apareceu. Teve o Sukuna que fez o quê? Fora da tela. Não sabemos. Também não tivemos ninguém da 10 sombras dominando. Então pode ser que precise de uma combinação do usuário das 10 sombras com alguém de restrição celestial. Por quê? Quando você faz o ritual do Mahoraga, você não pode receber ajuda, senão o ritual não conta. Você só destrói o Mahoraga, mas você não domina ele.
Com restrição celestial você se torna uma anomalia. Lembra que o Toji ele cortou o destino que ligava os 6 olhos ao mestre Tengen. Então talvez a parte da restrição celestial ser tão forte aqui no clã Zenin é porque pode ser que exista uma combinação útil para esses dois nascerem, estarem sempre juntos na mesma época, na mesma geração. Talvez eles só não saibam disso. Outra coisa, galera, fiquei com uma vibe bem estranha aqui, tá? O Yuji dizendo que os espíritos amaldiçoados ainda vão aparecer em Tóquio, já que a energia amaldiçoada ainda está em vários lugares do exterior e a maioria das pessoas pensa que o espírito amaldiçoado só aparece em Tóquio, ou seja, vão estar direcionando todo esse churume de espírito amaldiçoado para o Japão, mesmo aparecendo com menos frequência, eles ainda podem se tornar fortes. Então o problema aqui não está sendo resolvido de fato. E o Yuji dizendo que vai implementar planos de contingência para lidar com esses espíritos que eventualmente vão aparecer. O que eu acho que pode acontecer com o Yuji? Ele pode acabar fazendo um ritual igual ao do Sukuna. Talvez uma mumificação, talvez se dividindo em amuletos, em objetos amaldiçoados. Sim, se dividir e deixar um fragmento indestrutível seu escondido em algum lugar, caso seu corpo principal venha a morrer, porque acaba sendo uma medida de segurança, querendo ou não. Se ele encontrar pessoas boas e compatíveis consigo mesmo, ou torná-las compatíveis, pode reproduzir feiticeiros com potencial garantido de grau especial, sem precisar contar com a sorte e ficar igual o Sukuna quando ficava dentro do corpo dele ali. Então temos um potencial bem grande do Yuji virando o próximo Sukuna, só não tão caótico como o Rei das Maldições. Mesmo o Yuji sendo poucas ideias, não acho que ele vai se perder como o Sukuna. Mas daria para o Yuji continuar cuidando de tudo daqui para frente, porque no próximo ano, como ele próprio disse, o número de espíritos amaldiçoados que vão nascer vai ser pequeno e Tóquio pode ser reconstruída, mas o que vai acontecer nos próximos séculos é uma incógnita. Bom, o Maru teme que os humanos ainda produzam espíritos amaldiçoados, ao qual o Yuji dá uma ideia muito legal para ele. Ele diz para Maru usar a sua harmonia nos espíritos amaldiçoados também, não somente nos humanos, porque isso pode ser um primeiro passo para mudar as almas e eliminar a confusão que leva os Rumerianos a confundirem espíritos amaldiçoados com os Carians. E parece que Maru está tentando fazer aqui, galera, com que os espíritos amaldiçoados se pareçam mais com os Carians no futuro, o que é uma solução bem legal, né? Já que os Carians parecem de fato ser bem mais amigáveis. Nas próximas cenas entramos no que parece ser algo do domínio de Yuji, já que eles aparecem em uma sala cheia de bichos de pelúcia e esses brinquedos podem ser a forma física das almas que entram nesse reino, e isso leva o Yuji a se perguntar sobre a diferença entre um Carian e um espírito amaldiçoado e por que os Rumerianos os tratam da mesma forma. O Yuji então segura 2 bonecos, um feio parecendo você, não, mentira. Um feio parecendo um espírito amaldiçoado, sacanagem, né? E um que parece um Carian, aquele animalzão que aparece na nave, que é bem imponente, é bonitão, um belo bicho, parece uma divindade. Então o Yuji nos explica que embora os Carians se pareçam com espíritos amaldiçoados, os espíritos nascem de energia negativa, sendo portanto inerentemente maus e malévolos, enquanto os Carians são seres físicos, corpóreos, que apenas se assemelham a espíritos amaldiçoados. E então o Yuji menciona a existência do mestre Tengen, um ser ancestral que viveu por mais de 1 milênio, mas que envelhecia e se regenerava constantemente, o que resultava na necessidade de um receptáculo. No entanto, após perder o receptáculo de plasma estelar, o mestre acabou se tornando algo muito mais próximo de um espírito amaldiçoado. Mesmo assim, para o Yuji, ele nunca foi uma pessoa má. O Yuji também menciona o seu irmão mais velho, Shozo, que era parte espírito amaldiçoado e parte humano. Embora o relacionamento entre eles tenha começado de uma forma conturbada, devido ao Yuji ter matado os seus irmãos de pintura, o Keshizo e o Ezo, o Shozo e o Yuji eventualmente se entenderam muito bem, né? Então, o Yuji, o que ele está querendo dizer aqui? Que apesar de você ter partes de espíritos amaldiçoados, por que você tinha pessoas boas, como o mestre Tengen, como o Shozo? E ele se pergunta qual o motivo de um Carian atacar qualquer Shimuriano que não seja da tribo Rumel. Então o Yuji ele faz uma pergunta muito interessante aqui que responde muitas coisas, que é o seguinte: por qual motivo um Carian ataca qualquer Shimuriano que não seja da tribo Rumel, que adoram eles como deuses? Por que acontece isso? Mesmo não tendo intenção maliciosa como os espíritos amaldiçoados que perseguem humanos, por que eles fazem isso com qualquer um fora dessa tribo? Então a gente tem a revelação do porquê.
Maru, ele percebe que as almas dos Carians, dos espíritos amaldiçoados e dos Rúmerianos têm a mesma cor. Aqui, galera, ele está se referindo a uma parte metafísica, de conexão. Basicamente é como se a alma deles fosse harmonizada, combinasse por conta de uma cor específica. E é por isso que os Carians são venerados e não atacam ninguém dessa tribo Rúmel. E por isso que eles veem também os espíritos amaldiçoados dessa forma, porque em essência esses espíritos são a mesma coisa do que essa tribo. A diferença aqui é, nos humanos as tonalidades são diferentes. Espíritos amaldiçoados são feitos de energia amaldiçoada que vaza e resulta em uma alma com a mesma cor que a dos Carians e dos Rúmerianos, mas não com a dos próprios humanos. Então, cores em comum é o motivo pelo qual os Carians não atacam ninguém da tribo Rúmel, e por isso que Rúmerianos veem espíritos amaldiçoados como entidades próximas aos Carians. Eles enxergam dessa forma, né? O Yuji então percebe que não era que os Carians tivessem um motivo para atacar pessoas de Rúmel, mas sim que havia um motivo para não fazê-lo. Eles são basicamente almas gêmeas. Espíritos amaldiçoados não podem possuir receptáculos físicos para suas almas, mas ainda assim interagem com o mundo físico diretamente. E é basicamente por isso que essa guerra estava acontecendo. Eles achavam que os espíritos eram Carians, mas não eram, eles são ruins mesmo, só que como eles viam essa conexão, essa cor da alma, mesmo que invisível, numa parte mais meta, eles achavam que era tudo a mesma coisa, quando de fato não é. O Maru por fim entende, né, e afirma que infelizmente não é possível mudar a cor da alma de alguém para harmonizar tudo de uma vez, para deixar os espíritos amaldiçoados não atacando mais humanos, assim como acontece com os Carians. Então, o que significa que nem mesmo a transfiguração ociosa de Mahito pode alterar a natureza da alma, apenas a sua forma. Afinal, Mahito não pode criar novas almas para regenerar danos, apenas remover parte da essência de uma alma e remodelá-la como se não houvesse danos. O Yuji ele questiona a lógica por trás dessa mudança então para as almas daqueles que ainda nem nasceram, já que não dá para mudar a cor, e o Maru sugere que ao invés de trocar as almas, eles refaçam a própria passagem das almas que eles estão. Haverá um caminho que se ramifica e remodela a alma, espalhando então uma nova cor para apagar o máximo possível de energia amaldiçoada, e parece não ter outra maneira. Em seguida, galera, aí as coisas ficam um pouco estranhas, né? Porque vamos lá, a cena muda para a Terra, onde um xamã ancião da tribo feiticeira do Miguel, lá no Quênia, entrega ao Daburá a corda negra, que Uzami mencionou lá no capítulo 11 como meio para ele salvar a sua irmã da maldição lá do chefe Descante. E você deve estar se perguntando agora a mesma coisa que eu. O que aconteceu? Cadê o duelo do Daburá e do Mahoraga? A última vez que vemos os dois, o Daburá estava usando sua expansão de domínio, que era uma das coisas mais malucas dessa série, parecia uma quarta dimensão, e o Mahoraga estava quase levantando o voo, né? Porque se tornou uma hélice, aquele disco em cima da cabeça dele, se adaptando ao Daburá, não mais aos golpes, e sim à própria existência do Daburá. E bom, as palavras do Maru contêm a resposta de por que o Daburá está na África agora. Maru começa se desculpando ao Daburá, dizendo que esta é a segunda vez que ele interfere em um duelo entre guerreiros. A primeira vez foi quando ele se enfurece com a morte de Dura, e agora retirou Daburá da sua luta com o Mahoraga antes mesmo que ela terminasse. Isto significa que o Mahoraga, em tese, ainda está lá fora, e a luta foi essencialmente apenas interrompida. Então, o que isso significa para Yuka, que está à sombra de Mahoraga em animação suspensa? Bom, já vamos falar um pouquinho disso aí, tá bom, galera? Com a ajuda da sua harmonia, o Maru transportou o Daburá pro Quênia para ele receber a corda negra. Para quem não se lembra, a corda negra é uma ferramenta amaldiçoada que é imbuída com uma maldição que tem a capacidade de interromper e anular efeitos de outras técnicas amaldiçoadas. Foi tecida pelo clã de feiticeiros do Miguel, lá na África. O Miguel, inclusive, estava de posse dessa corda negra durante o desfile noturno dos 100 demônios, Jujutsu Kaisen volume 0. Ele era um dos comandantes mais fortes do Geto na época, e ele foi escolhido para enfrentar logo quem? O honrado Satoru Gojo, tá? E em uma batalha ali insana, o Miguel ele usou a corda negra e conseguiu interromper os efeitos do ilimitado do Gojo. Sim, a corda anulou efetivamente todo o infinito, o que deixou o Miguel por um triz de conseguir vencer
Satoru Gojo. E a corda agora está nas mãos do Daburá, porque se lembrem, um dos motivos dele estar aqui na Terra é porque o Daburá foi forçado a ser um campeão da tribo Descante, uma outra tribo lá dos Timurianos, porque o chefe dessa tribo lançou uma maldição sobre a sua irmã mais nova, mantendo ela como refém. Essa maldição funciona como um juramento, um voto vinculante. Pensem numa situação semelhante aqui à de Tsumiki, a irmã do Megumi lá nos jogos de abate, que acabou entrando em coma. A diferença é que a irmã do Daburá não está em coma e essa maldição se ativa sempre que o Daburá desobedece às ordens desse chefe, o que explica porque ele teve que matar Dura, o seu amigo, durante um duelo. Além disso, a maldição sobre a irmã de Daburá também se ativa automaticamente caso o chefe venha a morrer, dificultando bastante o assassinato desse chefe pelas mãos do Daburá, apesar do seu imenso poder. A irmã do Daburá é essa mulher encapuzada que apareceu no capítulo 18 e surge aqui também deixando um mistério no ar de por que ela está encapuzada, vai ser importante, mais pra frente vai acontecer alguma coisa. Eu acho que a parte interessante também é ela não está em Shimuri, tem viajado com seu irmão e o resto dos Rumerianos na Terra, o que não explica muito porque a maldição não foi ativada. Bom, de qualquer forma, Daburá percebe que será o único a retornar a Shimuria, tudo para salvar a sua irmã, usando agora a corda negra. Daburá pergunta se o Maru vai ficar bem sozinho e o Maru percebe a mudança em Daburá, que fica claro que tem um sorriso no seu rosto agora. Daburá comenta que alcançou o Maru, Dura e os outros verdadeiros guerreiros. Ele encontrou sua plenitude aqui na Terra. E então Daburá se reencontra com sua irmã na passagem das almas. Com a corda negra, a maldição do chefe é quebrada e sua irmã, chamada Supejo, agora está livre, né? E Supejo agradece Maru, Maru diz ao Daburá que eles vão se encontrar novamente com harmonia e o Daburá parte. É isso aí, foi embora. Aí você já tá entendendo como é que a coisa tá ficando estranha, né? Bom, e Maru agora percebe para que servia a sua técnica, mas antes disso, o que aconteceu com o Mahoraga? O Maru, ele arrebatou o Daburá e o ritual, em tese, ainda está em andamento, tá bom, galera? Então, eles tiveram que recorrer aqui a um artifício de roteiro para derrotar totalmente o Mahoraga adaptado, porque eu acho que o Daburá estava fadado à derrota, beleza? Mas foi puxado pelo Maru a tempo. Então, a morte de Yuka ainda não foi confirmada, mas o ritual das 10 sombras ainda deveria estar lá. E talvez o Yuji possa dar um jeito no general Mahoraga pessoalmente, que eu gostaria. Tô torcendo para que o Yuji use o seu domínio para pelo menos finalmente temos a revelação do nome, né? A não ser que o pior tenha ocorrido, e é sobre isso que esse capítulo me deixou com gosto de cinzas na boca. Primeiro, vamos lá, galera. Olhem o que o Maru está fazendo agora. Puxando o Daburá de uma luta na velocidade da luz, teleportando ele pelo mundo e depois mandando ele embora pelo universo. Então sim, ele realmente está no nível de um deus agora. Por quê? Ele tem a técnica amaldiçoada de Mahito, a energia amaldiçoada tanto do Yuji quanto do Yuta, o venerado Karian e o metal especial da nave. Então ele é basicamente nível deus agora, por isso que ele tá fazendo um monte de coisa maluca. Maru pode usar agora suas habilidades mirabolantes, inclusive para curar a Yuka? Em tese, sim, mas as próximas cenas me deixaram realmente em dúvida. E vamos lá. Maru lhe agradece o Yuji, pede desculpas por tudo e parte. Cada um assume seu fardo no acordo, o Yuji vai embora para cuidar do que ficar daí para frente. Maru fica para começar o seu ritual. Ele flutua acima do Makyō inumano de Tóquio, com os espíritos amaldiçoados sendo convertidos em almas. No entanto, o Maru sente que sua convicção não é o suficiente, só que de repente o Cross aparece segurando a sua mão. Ao lado do Cross está Yuka e também Tsurugi, ambos dizendo que vão trabalhar juntos. Maru e Cross de mãos dadas com seus respectivos parceiros humanos Tsurugi e Yuka. E uma cena muito legal, Cross e Yuka criaram um laço por compartilharem a luta contra um destino fadado à morte. Cross carregando os fardos do seu povo oprimido, muito comparado lá no capítulo 7 de Módulo aos cristãos japoneses perseguidos séculos atrás, e Yuka com sua expectativa de vida reduzida devido ao seu câncer no cérebro. Já Tsurugi e Maru tornaram-se amigos íntimos, apesar de serem opostos. Foi Tsurugi quem trouxe Maru de volta a si, e Maru e Tsurugi lamentam o destino dos seus irmãos enquanto lutavam. E no fim, foi Tsurugi quem disse ao Maru para encontrar um caminho diferente, se recusando a usar a força excessiva e nem fechando o ciclo final por despertar da restrição celestial. E como temos apenas Maru de repente chorando e o seu terceiro olho trazendo uma tristeza quase palpável, galera, isso aqui tá implicando em morte pra mim, tá? A morte de todos na história. Pois é.
Quando vemos o estado de saúde de Tsurugi, Yuka e Cross nesse capítulo, a gente vê uma pequena luz enviada pelas mãos do Maru. Só que, ao que me parece, pela surpresa do Maru deles aparecendo ao seu lado, essa cena não é uma cura sendo enviada, e sim a alma deles saindo dos seus corpos, tal qual a gente viu aqui com os espíritos amaldiçoados sendo convertidos em almas também. Então, assim, pode ser que eu esteja errado. Eu vou esperar o próximo capítulo e eu gostaria muito de estar errado, mas eu lembro que isso aqui é Jujutsu Kaisen e eu desabo, tá? Ao que parece a gente vai ter a morte de todo mundo no final, infelizmente. Sim, pode ser que os eventos finais de Jujutsu Kaisen módulo resultem na morte do irmão de Maru, Cross, que foi a primeira vítima da guerra, Yuka, por invocar Mahoraga do seu último mês de vida, e Tsurugi, devido ao seu voto de união com Rika e os golpes fatais que ele recebeu. Isso pode fazer de Maru o único sobrevivente na história, o único capaz de manter a harmonia entre humanos e rumerianos, e a todas as almas ele por fim grita com uma prece pela paz, de mãos dadas com seus companheiros. Maru ativa então o rito de harmonia. Vamos lá, galera. Esse capítulo, eu tô dividido assim, é a mesma coisa de você pegar o final mais apressado de um mangá de 2 anos atrás versus o final mais apressado de um mangá hoje, colocar os dois a 80 km por hora. Notem mais uma vez, tá? Que adentro não nos resultados narrativos. Eu gosto muito de módulo, acho que a escrita da Akutami tá sensacional. E eu sei que esse mangá ele foi planejado para durar cerca de 6 meses. Já foi dito que ia ter 3 volumes, então seria entre 25 e 26 capítulos total. O que me parece estranho é como as soluções são tratadas superficialmente aqui, sob a técnica amaldiçoada do Maru principalmente, que acaba sendo mais um gancho narrativo, uma armadura de enredo para resolver muitas coisas. Ainda assim, eu acho que isso não é o suficiente para chamar de um mau final. Ainda não, tá? Porque nem acabou ainda. Então vamos ser justos, vamos esperar terminar a série. Mas eu acho natural, como um fã, presumir que teremos novamente um final meio incoerente e muito apressado, porque não houve tempo o suficiente para aprimorá-lo. Como eu disse, na minha opinião, o final do clássico ele é muito bom. Eu considero um dos melhores dos últimos tempos e o tempo vai confirmar isso, tá? Só que o problema que eu acho que todo fã de Jujutsu Kaisen enfrenta é o final ele é bom. A nossa grande questão fica no caminho até ele. As coisas acontecem muito rápidas, né? De um momento a gente tá vendo ali o fim da luta do Sukuna e depois a informação embaixo ali só mais 3 capítulos, que foi uma bomba. E a gente falou, pô, mas tem tanta coisa sem resposta, como assim? Esse é o meu problema com o clássico, acho que o de vocês também, acho que vocês concordam comigo nisso, né? E agora o módulo que eu tava amando, temos o mesmo caminho. Essas partes finais aqui parecem ter sido feitas às pressas e algumas partes são tanto abruptas. Eu queria ver o final da luta do Dabura contra o Mahoraga, não custava nada, né? Tivemos um salto na trama aqui, na história, que não explicam o que aconteceu, o que dá a impressão que tanto a Akutami quanto o editor aqui não sabem como concluir adequadamente seus arcos narrativos e história. De qualquer forma, por ser curta, já deveríamos saber que essa história curta não é sobre escala de poder, modo é sobre diálogos, ao contrário de Jujutsu Kaisen clássico. E eu confesso, gostei bastante de modo na maior parte do tempo, mas para ser sincero, acho que nesse capítulo aqui ficou bem confuso em relação à técnica do Maru e tudo o que está acontecendo na luta do Dabura. O Mahoraga só tá parado educadamente ali enquanto o Dabura conversa com o Maru. De onde veio a corda? Pulou tantos pontos desse capítulo que eu juro pra vocês, eu tive que voltar e conferir se eu não tinha perdido nada. Eu fui pesquisar na internet outras versões do capítulo porque eu achei que tava faltando página. A impressão é essa. Eu falei, não, tá faltando umas 20 páginas aqui, umas 10 páginas pelo menos. Então a impressão é essa, tá? E eu acho uma pena, de qualquer forma, isso acontecer. Mais uma vez, ainda não acabou. E tem um plot clássico que pode ser usado em módulo, que pode dar uma baita reviravolta, que é sobre Hokkaido, a escola Ainu de Jujutsu Kaisen, que ao que parece pode selar um deus maligno, eu gosto muito disso. Já em módulo, a gente pode ter um plot twist vindo para deixar uma continuação pronta, uma parte de transição, que é o quê? Iori Okotsu, filho de Yuta, que também é um baita no mistério, né? E lembra, o Iori ele estava descontente com a geração cada vez mais fraca de feiticeiros e ao qual o Yuji simplesmente ignorou. Pode ser que o Iori está prestes a lançar a sua própria técnica de cópia de maldições herdadas do seu pai, com condições específicas para copiar o caos, ou melhor, a harmonia. E não apagar a energia, e sim intensificar a energia amaldiçoada não apenas no Japão, mas em todo o mundo.
criando uma era ainda mais nefasta que o período Heian. Tudo isso como uma retaliação contra o futuro, que se mostra fraco em energia amaldiçoada, ao contrário do passado. E se isso acontecer, é insano, porque se a gente avançar um pouquinho no tempo, nós vamos ter aqui países imersos em uma guerra fria de energia amaldiçoada, com medos e tensões globais que transbordam para a criação de espíritos amaldiçoados, e isso daria um gancho perfeito para Jujutsu Kaisen parte 3 e nem ser focado somente no Japão. Eu particularmente gosto desse caminho, que faça a fusão de Kenjaku acontecer, deixa o caos estourar e vamos ver o que vem mais pra frente aí, tá bom? É ficção de fã? É, mas eu gosto, tá bom? Porque na teoria aqui ela funciona muito bem. Eu gosto como a Akutami consegue fazer eu amar e odiar essa série também. Bom, faltam 2 capítulos, mas nesse aqui eu encerro ele com aquele gostinho agridoce, o mesmo de quando eu li sobre a morte de Satoru Gojo, e onde descobrimos que o real Jujutsu Kaisen são os traumas que fazemos pelo caminho. E é isso, meus amigos! Cadê a luta do Mahoraga com o Dabura? Ai, cara, por quê? Vai ficar só... A gente vai ter que fazer isso, vai ter que animar a luta do Dabura. Eu queria ver o final, custava deixar 2, 3 páginas. Colocou o Ui aparecendo velhote lá pra falar umas palavras. Tira essa página, cara, deixa o Dabura lutar contra o Mahoraga, que é ferido, pô. O Maru tá com poder quase divino, agora curava depois ali ele, beleza, faz uma conveniência de roteiro, cura o Dabura e aí dá a corda pra ele, vai embora, pelo menos ter o desfecho da luta, mas dessa forma aqui, a impressão que eu tenho aqui é que eles morreram, tá? Porque o Maru ele fica muito surpreso com a aparição deles do seu lado, não foi ele que invocou, pode ser que todos eles tenham morrido naquele momento e eram as almas se unindo para iniciar a harmonização final. Sim, vamos ter o final com a morte de todos os protagonistas. Gostou desse vídeo? Pelo menos do vídeo, né? Talvez do capítulo você fique meio dividido. Aquela velha piada. Mas do vídeo, se você gostou, deixa um like. E vamos que vamos, tá acabando o modo. Obrigado por assistir, meus amigos. Até o próximo. Fui.